Química Orgânica, aula 1. Histórico da química orgânica. O início da química orgânica data da metade do século XVIII. Acreditava-se que os compostos orgânicos eram somente sintetizados pelos organismos vivos. Acreditava-se na teoria da força vital, em que essas substâncias não poderiam ser feitas em laboratório. Só que em 1828, o químico alemão Müller conseguiu sintetizar a ureia em laboratório. Então, a nova definição de química orgânica passou a ser o estudo dos compostos de carbono. Os compostos orgânicos são aqueles que contêm o elemento carbono em sua composição. Geralmente, eles formam cadeias muito grandes e sempre vão estar acompanhados com hidrogênio. Podem ter oxigênio, nitrogênio, halogênios, que é a família 7A da tabela periódica, o fósforo e o enxofre. Estima-se que existem 19 milhões de compostos orgânicos e eles estão muito presentes em nossa vida. Tintas, tecidos, plásticos, combustíveis, vernizes e muitas outras coisas. Postulados de Kekulé. O carbono, ele vai fazer 4 ligações, sempre. Então, o carbono vai precisar de 4 ligações para ficar estáveis. Aqui temos como podem ser essas ligações, qual a possibilidade de ligações. Cada tracinho desse representa uma ligação entre o carbono e outro elemento. E essas ligações são todas covalentes. Tá? Então, se o hidrogênio faz uma ligação, então o carbono ele vai precisar de 4 hidrogênios. Então, temos que lembrar que esse carbono sempre vai ser tetravalente. E para completar essas ligações, eu sempre vou usar hidrogênios. Então, um carbono precisa de 4 hidrogênios. Classificação dos átomos de carbono na cadeia carbônica. Iremos chamar de cadeia carbônica porque são muitos átomos unidos e essa definição passou a ser cadeia de carbono. O carbono primário é aquele que está ligado a apenas um carbono. Então, se olharmos aqui o nosso exemplo, vamos ver que esse carbono aqui está ligado a apenas um átomo de carbono. Se ele estiver ligado a apenas um átomo de carbono, isso vai ser chamado de carbono primário. Carbono secundário é o carbono que vai estar ligado a 2 átomos de carbono. Então, aqui nesse outro exemplo, se a gente pegar esse carbono aqui, ele está ligado a esse da esquerda e esse da direita. Ou seja, ele está ligado a 2 carbonos, então ele é um carbono secundário. Esse carbono aqui da ponta, ele é um carbono primário, porque ele está ligado a apenas um átomo de carbono. Carbono terciário. O carbono terciário, ele vai estar ligado a 3 átomos de carbono. Então, se a gente circular esse carbono aqui, ó, central, esse carbono ele está ligado a esse da esquerda, esse da direita e esse carbono que está aqui embaixo. Então, esse carbono está ligado a 3 átomos de carbono, por isso ele é um carbono terciário. O carbono quaternário é aquele que vai estar ligado a 4 carbonos, 4 átomos de carbono. Então, se a gente pegar e circular esse carbono aqui, veremos que ele está ligado a um carbono em cima, um carbono embaixo, um carbono na esquerda e um carbono na direita. Esse, então, vai ser o carbono quaternário. Classificação das cadeias carbônicas. A cadeia carbônica, ela pode ser aberta ou fechada. Cadeia aberta tem 2 ou mais extremidades. Então, se ele tiver um início e um fim, é uma cadeia aberta. Cadeia fechada, ela não tem um início e também não tem um fim. Tá? Então, se eu vejo uma figura fechada, ela vai ser uma cadeia fechada. Classificação em saturada ou insaturada. Cadeia saturada é aquela que tem ligação simples, ou seja, só um tracinho entre os carbonos. Apareceu só um tracinho entre os carbonos, é uma cadeia saturada. Então, aqui temos o exemplo, ó, entre os carbonos, ligação simples. Apareceu uma dupla ligação aqui, só que essa dupla não está entre carbonos. Portanto, essa cadeia é saturada.
Nessa outra aqui apareceu dupla ligação, só que a dupla não é entre carbonos. Entre os carbonos eu tenho somente ligação simples, ou seja, só um tracinho. Se tiver só um tracinho entre os carbonos, ela é saturada. Insaturada, vai aparecer duas ligações entre os carbonos. Então, para ser insaturada, vai ter que ter duas ligações entre os carbonos. Homogênea ou heterogênea. Entre os carbonos não pode aparecer nenhum elemento diferente de carbono. Então, para ela ser homogênea, eu só tenho átomos de carbono na cadeia. Ah, mas apareceu esse oxigênio, mas ele está no fim, ele não está entre carbonos. Ah, e o hidrogênio? O hidrogênio, ele não vai deixar a cadeia heterogênea. Por quê? O hidrogênio, ele nunca está no mesmo plano do carbono, nesse caso aqui. Ele vai estar em cima ou embaixo. Ele vai estar no eixo Y. Cadeia heterogênea. A cadeia heterogênea vai ter um heteroátomo. Quem é um heteroátomo? Um átomo diferente de carbono entre os carbonos. Aparecer um átomo diferente de carbono entre os carbonos, isso é heterogêneo. As cadeias podem ser classificadas como normais ou ramificadas. Cadeia normal é aquela em que eu tenho carbono secundário e primário. Então, se eu pegar o lápis, eu consigo pegar todos os átomos de carbono sem ter que voltar pelo mesmo lugar. Uma cadeia ramificada, eu não consigo pegar todos os carbonos de uma vez só. Eu preciso voltar pelo mesmo lugar para pegar o outro. Então, isso aqui é uma ramificação. É uma cadeia ramificada porque tem átomo terciário na estrutura. Esse que eu estou circulando aqui é um átomo terciário. Por quê? Ele está ligado a 3 átomos de carbono. Simplificação das cadeias carbônicas. Podemos simplificar essas cadeias e devemos simplificá-las, porque elas são muito grandes, tá? Vamos utilizar a chamada forma estrutural condensada. Ou seja, em vez de representar todos os hidrogênios aqui fora, a gente vai contar quantos hidrogênios faltam na cadeia e colocar dessa forma, o H3, H2. Por exemplo, se eu tiver um carbono conectado a outro carbono, quantos hidrogênios estão faltando em cada um desses? Faltam 3. Por que faltam 3? Porque esse carbono aqui, ele só fez uma ligação. Se ele só fez uma ligação, eu preciso colocar 3 hidrogênios. Esse outro carbono aqui fez também só uma ligação. Então, eu preciso colocar 3 hidrogênios para completar 4 ligações. Se a gente tivesse um carbono com dupla ligação, eu preciso de quantos hidrogênios para completar isso? Esse carbono fez 2, então ele precisa de 2 hidrogênios. Esse outro carbono também fez 2, então ele precisa de 2 hidrogênios. Aqui nós temos o exemplo da forma estrutural plana, em que ele colocou todos os hidrogênios que estão faltando, e aqui a forma estrutural condensada. Veja, na estrutural plana, o que a gente faz? Completa todas as ligações até 4, porque o carbono precisa de 4 ligações. Então, se a gente pegar esse carbono aqui, que eu estou pintando, esse carbono, ele tinha feito uma ligação com o outro carbono. Então, eu preciso colocar 1, 2, 3 hidrogênios. Contando tudo isso, ele fez 4 ligações. E assim por diante. Todos os carbonos deverão ter 4 tracinhos saindo dele. Ó, esse carbono aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, todos os carbonos deverão ter 4 risquinhos saindo dele. Na forma estrutural condensada, em vez de representar todos os hidrogênios, eu conto quantos vão estar faltando e coloco o número subscrito. Então, esse carbono aqui, ele fez uma ligação, então ele vai precisar de 3 ligações para ficar com 4. Portanto, eu coloquei H3 aqui. Simplificação das cadeias carbônicas. Também podemos simplificar as cadeias carbônicas usando a fórmula de traços. Como que ficaria isso? Se eu tiver um carbono fazendo dupla ligação com um carbono e esse carbono fazer uma ligação simples com outro carbono,
Primeira coisa, vamos preencher os hidrogênios. O carbono sempre vai fazer 4 ligações e vai completar as ligações que estão faltando com o hidrogênio. Cada hidrogênio faz uma ligação. Então, esse primeiro carbono aqui tem 2 traços partindo dele. Então, vão faltar 2 hidrogênios para ficar com 4. Esse carbono do meio tem 1, 2, 3 traços saindo dele, partindo dele. Então, falta só um hidrogênio para dar 4 ligações. Esse último carbono, ele fez uma ligação só. Então, ele precisa de 3 hidrogênios. Como ficaria a representação dessa fórmula estrutural na fórmula de traços? Na fórmula de traços, eu não vou colocar os hidrogênios e nem os carbonos, eu só vou fazer traços. Então, ficaria da seguinte forma. Ficaria um morrinho assim e aqui uma dupla ligação, tá? Isso quer dizer o quê? Cada pontinha aqui, ó, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono e aqui tem outro carbono, ou seja, eu tenho 3 carbonos, sendo que entre o primeiro e o segundo eu tenho uma dupla ligação, ou seja, eu tenho 2 ligações aqui. Se a gente pegar esse exemplo que já está aqui no slide, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos e cada um deles tem uma ligação simples. Na fórmula de traços, como que fica? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Anel aromático ou anel benzênico. O benzeno, ele foi descoberto em 1825, mas a sua fórmula molecular, ela só foi ser descoberta em 1834. Então, demorou aí aproximadamente uns 9 anos para descobrir essa fórmula, tá? E a fórmula dele é C6H6, sendo impossível ser uma cadeia aberta. Por quê? Pela quantidade de hidrogênios, são poucos hidrogênios para ser uma cadeia aberta. Então, a estrutura proposta para o benzeno e já estudada é essa estrutura fechada aqui, com 6 átomos de carbono, olha, em cada vértice eu tenho um átomo de carbono e esses carbonos, eles intercalam essas ligações. Então, eu vou ter ligações duplas, ligações simples, ligações duplas, simples. E como ele é uma cadeia fechada, não dá para saber onde estão essas duplas. Por isso que essa cadeia está em ressonância e a gente representa ela como se fosse um anel. Então, vocês vão ver exercícios por aí que vão trazer essas duplas e simples ligações com um anel representado lá no meio. O Comitê Olímpico Internacional, durante as Olimpíadas Rio 2016, estava bastante atento aos casos de doping dos atletas. A nandrolona, por exemplo, é um hormônio derivado da testosterona muito utilizado pela indústria farmacêutica para a produção de derivados de esteroides anabólicos. Quantos carbonos terciários possui esse hormônio? Então, o carbono terciário. Temos que lembrar que um carbono terciário é um carbono que vai estar ligado a 3 outros átomos de carbono. Então, vamos pegar a nossa estrutura aqui, representada pela fórmula de traços. Cada vértice dessa figura é um átomo de carbono. Então, vamos começar nesse carbono aqui. Esse carbono aqui, ele está conectado a 2 carbonos, então ele não é terciário. Esse outro carbono aqui, ele está conectado a 2, não é terciário. Esse carbono aqui, ele está conectado a 2, não é terciário. Esse carbono aqui de baixo, ele está conectado a 2, não é terciário. Agora, olha esse carbono aqui, ele está ligado a 2, 3 átomos de carbono, então ele é terciário. Então, esse outro aqui também vai ser terciário. Esse também terciário. Esse também terciário. Esse também é terciário. Esse aqui não, ó. Esse aqui é quaternário, né? Ele está ligado a 2, 3, 4. Então, eu vou ter quantos terciários? Eu vou ter 2, 3, 4, 5. Alternativa E. Os outros são secundários, ó. Esse carbono aqui, ele está ligado a 2 e esse também a 2. Então, a alternativa correta seria a E. Existem 5
5 carbonos terciários. Carbono terciário, lembrando, é um carbono que está ligado a 3 átomos de carbonos diferentes. Atividade 2. Ácido nalidíxico é um medicamento antibacteriano utilizado no tratamento de infecções do trato urinário causadas por bactérias gram-negativas. Esse fármaco, cuja forma estrutural está representada abaixo, atua inibindo a síntese do DNA bacteriano. A respeito da molécula do ácido nalidíxico, é correto afirmar que... Então, aqui a gente tem a estrutura desse ácido e vamos ver qual alternativa é correta. A primeira questão diz que os átomos de oxigênio e nitrogênio são heteroátomos. O nitrogênio que aparece aqui, de fato, está entre carbonos, então ele é um heteroátomo. Só que o oxigênio, que é o O, ele está fora da cadeia. Para ser heteroátomo, teria que estar entre carbonos, então ele não está, então alternativa errada. A B diz que existem 7 carbonos primários. Carbono primário está ligado a um átomo de carbono só. Então, vamos verificar. Em cada ponta daqui dessas linhas, eu tenho um átomo de carbono. Então, aqui eu tenho um carbono. Esse carbono é primário, ele está ligado a um átomo só. Então, vamos circular aqui, esse é primário. Esse aqui também é primário, por quê? Esse aqui é nitrogênio, então ele está ligado só a um carbono. Então, ele é primário. Esse carbono aqui... ele está ligado ao nitrogênio e a um carbono, então ele também é primário. Esse daqui também é primário, porque aqui é hidrogênio, aqui é oxigênio, então ele está ligado só a esse aqui, então ele é primário. Esse carbono, ele é terciário, ele está ligado a um em cima, um do lado e o do outro lado. Esse carbono, ele é secundário, porque ele está ligado a um à direita e outro à esquerda. Esse carbono é terciário, porque tem um carbono à direita, um à esquerda e um em cima. Esse carbono aqui, ele vai ser primário, por quê? Aqui em cima eu tenho nitrogênio, do outro lado nitrogênio, só vou ter carbono embaixo. Então, ele é primário. Esse carbono aqui está ligado a um carbono à direita, um carbono à esquerda, então é secundário. Esse carbono está ligado um em cima e outro aqui à esquerda, então também é secundário. Esse carbono, ele vai ser secundário e esse aqui da ponta, ele é primário. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos primários. A alternativa B diz 7 carbonos, então está errado. A alternativa D diz 6 carbonos primários, então a nossa alternativa correta. Por que que não seria a alternativa C? Porque a alternativa C diz mista, que é uma cadeia mista, que tem a parte fechada e a parte aberta. Então, está correto, mas ela diz saturada. Para ser saturada, teria que ter ligação simples só entre os carbonos. E aqui vocês podem verificar, ó, nós temos uma dupla ligação entre os carbonos. Então, portanto, a nossa alternativa é a alternativa D, 6 carbonos primários.